Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Jardim Meneghini, faço parte da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina do ABC. Sou fonoaudióloga, trabalho no Hospital Estadual Mário Covas, no setor de audiologia e de disfagia, atendendo pacientes no leito. Falarei para vocês um pouco sobre distúrbios de comunicação. O objetivo da aula é conhecer o desenvolvimento normal da audição, reconhecer os desvios do desenvolvimento da fala, linguagem, voz, deglutição e audição, e reconhecer quando encaminhar portadores ou suspeitos de distúrbios para avaliação, diagnóstico e reabilitação precoce. Fonoaudiologia é a ciência que estuda os distúrbios de comunicação, bem como as estruturas orofaciais envolvidas nesse processo. Fonoaudiólogo é o profissional que avalia e reabilita os transtornos de fala, linguagem, voz, audição e deglutição. Cabe aqui uma distinção entre fala e linguagem. Linguagem é a capacidade inerente ao homem de se comunicar com objetivo social e cultural. Na verdade, linguagem é a capacidade que o homem tem de estabelecer códigos pré-concebidos com o objetivo de comunicação. Já a fala é a manifestação motora verbal da linguagem. Na verdade, a fala é simplesmente um tipo de linguagem. Temos linguagem falada, linguagem escrita, linguagem de sinais, linguagem de fumaça, por código Morse, por braille, enfim, a fala é apenas uma delas e talvez a mais importante. Bem, vamos tentar esboçar cada um desses transtornos. Os transtornos da fala são denominados distúrbios da fala, distúrbio articulatório, distúrbio de articulação ou dislalia. Eles se referem aos transtornos na produção da fala por alterações estruturais, funcionais ou neurológicas. Alterações estruturais, como, por exemplo, má formação crâniofacial ou tumores de cavidade oral, ou seja, qualquer impedimento para a produção normal do som da fala. As alterações funcionais, geralmente por hábitos nocivos, como a sucção de dedo, de chupeta, interposição lingual, acaba atrapalhando o desenvolvimento funcional da produção da fala. A imaturidade proprioceptiva se refere à criança, ela vai desenvolvendo os sons, os fonemas, que são os sons da fala, aos poucos, e deixando por último os sons mais difíceis. Então, tem idade que é esperado que a criança fale errado, mas ela deve completar a sua produção completa, de forma correta da fala, por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Então, a criança que estiver beirando aos 5 anos, se tem muito troca na fala ainda, é muito importante que seja direcionada para uma avaliação fonoaudiológica, para evitar que essa criança chegue na fase de alfabetização com trocas na fala, pois a criança, ao aprender a escrita, ela se baseia na fala para escrever e acaba passando as alterações da fala para a escrita. As alterações neurológicas, geralmente devidas a lesões do sistema nervoso central ou periférico, que cause déficit motor orofacial, como a paralisia facial, periférica ou central, e a disartria, que é uma alteração da produção da fala de origem neurológica, geralmente pode ser tanto periférica como central. Exemplificando, ilustrando aqui, seria o paciente, por exemplo, que sofreu um acidente vascular encefálico e tem aquela voz arrastada. Já viram isso, alguma coisa parecida, né? Onde o comando neural está alterado. Aqui um exemplo de uma imaturidade proprioceptiva, onde uma criança que deve ter de 3 aninhos, mais ou menos, que troca
o R pelo L. Ela só faz essa troca, que é a troca do cebolinha. R é o último som, geralmente é o último som a ser adquirido pela criança por ser um som mais difícil. E essa criança aqui, ela percebe que tem um som que ela não consegue falar e ela acaba substituindo pelo som mais próximo, que é o L. Acho que isso tá muito difícil. O que, minha filha, que tá difícil? Eu preciso de dólares. Ai, também. Mas olha no meu cofrinho. O que é que tem o teu cofrinho? 5 dólares. Bem, os transtornos de linguagem são denominados distúrbio de linguagem ou atrasos de linguagem, devido a transtornos no processamento central dos códigos, ou seja, daqueles símbolos pré-concebidos que a gente falou no começo da aula. Então, o indivíduo tem dificuldade em decodificar símbolos de linguagem, os tais códigos, ou de decodificar ou de entendê-los, geralmente por fatores emocionais ou orgânicos. Os emocionais geralmente estão relacionados ao meio, a influências sociais e afetivas negativas, pois a criança, desde o nascimento, presta atenção nos estímulos, ela recebe estímulos, geralmente dos pais, que é o meio que ela tem, e vai transformando as informações que recebe em linguagem para se comunicar, inicialmente de uma forma mais arcaica, posteriormente, aos 5 ou 6 anos, essa criança já deve ter finalizado o seu processo de linguagem. Se algo interromper ou atrapalhar essas fases, são várias fases de desenvolvimento de linguagem, como, por exemplo, influências sociais e afetivas negativas, um estímulo pobre, por exemplo, podem contribuir para um atraso na aquisição da linguagem. Os fatores orgânicos podem ser genéticos, neurológicos ou anatômicos. Citando aqui o exemplo da síndrome de Down, de origem genética, pelo déficit cognitivo, o déficit intelectual acaba atrapalhando, prejudicando a organização naquelas fases de linguagem da criança. Então, dependendo do grau da síndrome de Down, do grau do déficit intelectual, a criança tem uma linguagem mais desorganizada ou não. A afasia é uma alteração de linguagem de origem neurológica por lesão do sistema nervoso central, geralmente por acidente vascular encefálico, traumatismo crânioencefálico com lesão, na área responsável pela linguagem. Bem, vamos aqui ilustrar uma afasia, que é justamente isso que eu acabei de denominar. Aqui é um depoimento de uma fonoaudióloga que sofreu um acidente vascular encefálico. Ela faz um depoimento sobre como é a afasia. Não é sempre igual. Tem vezes que eu nem penso que eu tenho, tem vezes que eu tenho muita. Eu falava e estava falando bem, eu achava. E eu queria perguntar alguma coisa e não sabia mais. Não sabia falar tudo que tinha na cozinha, o que faz, o que não faz. E eu, se não venha de novo aquela coisa difícil. Então, fiquei apavorada. Como? E daí eu fui descobrindo que ia, mas não ia mais. Bom, vamos ver outra ilustração. Eu falo dos dois ao mesmo tempo, depois da apresentação aqui, ó. É uma criança, né, um adolescente, fazendo depoimento sobre a sua dislexia. Dá para ver as letras de outra forma, né? Que para mim a letra era um monte de rabisquinho no quadro negro ali e tinha que tentar entender o que estava ali. Então, a dislexia é um distúrbio de leitura e escrita de origem genética neurobiológica, ou seja, ele é um distúrbio perceptual onde o indivíduo tem dificuldade em variado grau, dependendo
do grau da dislexia em decodificar os símbolos gráficos. Então, o indivíduo tem dificuldade em ler e em escrever. Ele consegue fazê-lo de uma forma mais lenta, precisa de mais concentração. E vocês podem ver que esse garoto tem a fala totalmente preservada, assim como a Clay, a fonoaudióloga da afasia. A fala, a produção da fala está preservada. Não trata-se aqui de um distúrbio de articulação, de uma dislalia, de um distúrbio articulatório. Trata-se aqui de uma desorganização da linguagem, uma dificuldade de linguagem. É a dificuldade em organizar, no caso da afasia, uma linguagem compreensível, normal, funcional. E aqui, na dislexia, é o drama que essa criança e muitos outros têm em ler e escrever de uma forma fácil. Os transtornos de voz são chamados de disfonia. Pode ser funcional, orgânica ou orgânico-funcional. Funcional se refere ao uso incorreto ou abusivo da voz por profissionais, geralmente por profissionais que utilizam a voz como professores, locutores, artistas, cantores. Ou também pode ser provocado por alterações psicoemocionais, onde a raiva, ansiedade, alegria e medo, se essas emoções estão constantemente ativas na vida da pessoa, você acaba desenvolvendo, por tensões, para a tensão de tudo isso, compensações musculares das musculaturas extrínsecas e intrínsecas da laringe, fazendo com que a produção, a vibração das pregas vocais ocorram de forma inadequada, tensionada, e acabam por desenvolver um nódulo vocal ou um edema, ou seja, várias alterações que podem, de funcional, passar a ser orgânica. Alterações orgânicas como traumáticas, agressores, químicos ou inalatórios, processo inflamatório e alérgico, tumores benignos ou malignos, doenças neurológicas, como as doenças degenerativas, e, finalmente, a disfonia causada, disfonia orgânico-funcional, que elas iniciam como funcionais, mas evoluem para alterações estruturais, como o nódulo e pólipo que eu comentei. Aqui, para ilustrar, uma disfonia orgânico-funcional, onde essa paciente inicia com uma laringite que cronifica, ela acaba desenvolvendo aquelas compensações musculares e desenvolvendo um nódulo vocal. Essa paciente teve que ser direcionada para uma reabilitação fonoaudiológica. Em alguns casos extremos, a própria reabilitação não é suficiente, a paciente tem que ir para a cirurgia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui um exemplo de disfonia orgânica, que essa distonia cervical é uma doença degenerativa, onde espasmos musculares na região cervical, os músculos extrínsecos e intrínsecos da laringe se entram em espasmos constantes e involuntários, produzindo uma voz de péssima qualidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É bem dramático, né? Os transtornos da deglutição. Cabe aqui, acho que eu ressaltar que deglutição, na verdade, não faz parte de um distúrbio de comunicação, né? O transtorno da deglutição não seria um distúrbio da comunicação. Por que ele está aqui envolvido? Porque aqui a gente está falando de todas as alterações, os transtornos sanados pela fonoaudiologia. E a deglutição é um deles. Por quê? Vou explicar. As alterações, as estruturas orofaciais envolvidas na fala e na voz são praticamente as mesmas envolvidas na deglutição. Por isso, ficou para o fonoaudiólogo, que era o profissional que mais entendia sobre essas disfunções ou funções, o tratamento, a reabilitação das alterações da deglutição. Como são chamados? Disfagia. Disfagia, na verdade, é um sintoma.
mas que acaba sendo tratado como sinônimo de doença. Ela pode ser neurogênica, mecânica ou psicogênica. Disfagia quer dizer dificuldade de deglutição. De origem neurogênica, geralmente por lesões do sistema nervoso central ou periférica, como acidente vascular encefálico, uma doença degenerativa. Mecânica, geralmente por compressão de alguma estrutura orofaríngea que prejudica o mecanismo da deglutição, como tumores de orofaringe, cirurgia de cabeça e pescoço. E a psicogênica é geralmente em pacientes psiquiátricos. A deglutição para efeito didático é separada em fases. A fase oral preparatória diz respeito à fase em que o bolo alimentar, que é esse verde aqui, está dentro da cavidade oral, acaba de chegar na cavidade oral e a língua fica percebendo esse alimento, esse bolo alimentar, como é doce, é salgado, é mole, é duro, tenho que mastigar, engulo direto. A próxima fase oral propriamente dita é quando a ponta da língua encosta no palato duro para ejetar esse bolo alimentar, para preparar a ejeção do bolo alimentar para a faringe. A fase faríngea é justamente o momento que o bolo é ejetado e nessa hora, automaticamente, de forma reflexa, ocorre a apneia de milissegundos, onde a laringe se eleva, encontra com o epiglote e, ao mesmo tempo, o esôfago se abre para deixar que o bolo alimentar entre no esôfago. Aí sim seria a fase esofágica, que sofre os movimentos peristálticos do esôfago, direcionando para o estômago. Falei tudo isso porque essas 3 fases são da alçada da fonoaudiologia. Tratar, reabilitar e avaliar alterações da deglutição nessas fases. Fase esofágica não é da nossa alçada. Portanto, como chamamos disfagia orofaríngea, não tratamos disfagia esofágica. Alguns sinais que podemos sinalizar ou reparar em pacientes internados, porque os pacientes internados frequentemente são disfágicos e nem sempre eles podem sinalizar ou se queixar disso. Às vezes o paciente está confuso, está rebaixado, enfim, alguns sinais que demonstram que esse paciente pode ser disfágico. Engasgos durante a alimentação, demora para se alimentar, pneumonias de repetição, inapetência, desidratação, desnutrição e perda de peso. Esses sinais são sinais que demonstram que o paciente pode estar disfágico ou ser disfágico. E o paciente disfágico, principalmente aquele internado, ele tem muito risco de broncoaspiração. Então, é importante vocês que vão atender os pacientes internados logo, eu não sei se vocês já atendem, mas assim, vocês têm que estar atentos a esses fatores de risco de broncoaspiração, que acaba contribuindo para uma piora clínica do paciente, diferente daquele que o levou a ser internado. Então, por exemplo, engasgos durante ou após a alimentação, esse aqui é meio óbvio, né? Rebaixamento do nível de consciência também parece óbvio, porque ninguém come dormindo. Só que assim, o paciente rebaixado, ele sai do rebaixamento de nível de consciência em que momento que ele já pode se alimentar por via oral? É importante uma avaliação fonoaudiológica para entender se esse paciente já voltou no seu mecanismo funcional da deglutição. Doenças neurológicas frequentemente afetam a deglutição. Doenças pulmonares, aquelas em que o paciente fica secretivo, a hipersecreção traqueal acaba atrapalhando, contribuindo para uma alteração importante do mecanismo da deglutição. Dispositivos como o ventilador mecânico em traqueostomia ou a própria traqueostomia em si, sondas de alimentação, o paciente que foi entubado por tempo prolongado acaba sofrendo dificuldades na sua recuperação em relação à alimentação por via oral. Pós-operatório de cirurgia crânio-facial, cirurgia de cabeça e pescoço,
Idosos acima de 70 anos geralmente apresentam disfagia. Então, se atentar a esses fatores e não hesitar em chamar uma avaliação fonoaudiológica que é feita. A avaliação clínica fonoaudiológica é feita por meio da oferta alimentar de várias consistências alimentares para o paciente, enquanto a fono faz a ausculta cervical. A partir daí, ela determina a consistência, a melhor consistência alimentar, ou seja, a consistência mais segura para esse paciente, bem como a via alimentar mais segura. Determina também a reabilitação, alguns casos de que são necessários exercícios musculares ou manobras protetoras da via aérea inferior ou manobras facilitadoras da deglutição. Tudo isso para evitar risco de broncoaspiração e, consequentemente, pneumonia aspirativa, debilitando ainda mais o paciente internado, assim como a desidratação e desnutrição. Em alguns casos, é necessário um exame complementar instrumental da deglutição e o exame padrão ouro para essa avaliação é o videodeglutograma ou videofluoroscopia da deglução. O paciente a avaliação é feita por meio da oferta alimentar de várias consistências de alimentos associados ao contraste de bário. O paciente é escopado pelo raio-x e conseguimos avaliar a deglutição de uma forma dinâmica por meio do raio-x. Então, aqui é uma ilustração de uma deglutição normal, onde o paciente está ejetando o bolo alimentar e direcionando para o esôfago, sem que esse alimento escape para a via aérea inferior, que é esse clarão que está aqui na frente do esôfago. Então, o bolo é direcionado de forma correta para o esôfago. Já neste outro exame, é um paciente que teve, na verdade, um câncer de orofaringe, foi operado, então tem algumas estruturas orofaríngeas que, na verdade, ele não foi operado, ele só fez uma biópsia, né? E depois passou por uma radioterapia. As estruturas orofaríngeas, depois de uma radioterapia, ficam bem endurecidas, ficam fibrosadas, e o paciente tem muita dificuldade para deglutir. Nesse caso aqui, ó, bem diferente do outro, o paciente já demora um pouquinho mais para ejetar o bolo alimentar para a faringe. A hora que ele o faz, fica extasiado sobre o esôfago, nem tudo desce, um pouco fica escorrendo, aí acaba caindo na via aérea inferior, ele tosse, o paciente broncoaspira, tenta expectorar um pouco, ele consegue, outra parte foi para o pulmão, ele continua tossindo, e nesse momento a gente interrompe imediatamente o exame, se for necessário, aspira o paciente e tenta novamente, esse aqui é o mesmo paciente, e aí o exame, além de ser um exame que avalia a possibilidade de broncoaspiração, ele também avalia manobras que podem ser adotadas para ver se as manobras serão efetivas ou não. Então, para vocês verem, o mesmo paciente que eu acabei de mostrar, é o mesmo que broncoaspirou, fizemos uma manobra onde pedimos para o paciente inclinar a cabeça, encostando o seu queixo próximo do seu peito. O que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que a laringe se aproxime mais da epiglote. Quando ele faz essa manobra, ou seja, quando ele deglute na posição de cabeça baixa, ele acaba aproximando a laringe da epiglote e consequentemente, protegendo um pouco mais a via aérea inferior. E aí o paciente vai deglutir com a cabeça abaixada e olhem a diferença. O alimento foi totalmente direcionado para o esôfago sem escape para a via aérea inferior. Então, esse exame é exame padrão ouro para auxiliar a avaliação da deglução quando a avaliação clínica não é suficiente. Bem, agora temos os transtornos da audição, que será esboçada pela Marisa Ruggieri Maroni, que vai apresentar agora para vocês. Qualquer dúvida da aula, por favor, entre em contato, que teremos o prazer de esclarecer e elucidar. Obrigada. Tchau.
Eu acabei a aula, eu pausei. Agora eu tenho que fazer esporte. Você sabe, né? Agora ficou boa. Só não sei se... Só não apertei, ó, só pausei. Tem que apertar stop, né? Ou melhor chamar a Lu. Ah, eu tinha que pôr end meeting, isso mesmo que eu tinha ensinado. End meeting.